só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Antes de entrar aqui na entrevista, deixa eu mandar uma série de abraços aqui. O Ademar ligadinho com a gente também. O Adriano em Carmo, do Paranaíba. Bom dia, Adriano, tudo bem? E um bom dia especial. Bom dia, João. Que bom acordar ouvindo Café com Esperança. Grande abraço a você e a minha amiga Roseli. Abraços. Fátima Ferreira Pinto. Tá ligadinha com a gente por aqui já. Roseli, uma alegria receber você aqui. Bom dia. Bom dia, João Batista. Bom dia aos ouvintes da FM. Também estou feliz demais. Estou bem alegre de estar aqui para esse café. Esse café, que não tem café agora. Mas nós vamos marcar o café outro dia. Gente, é o seguinte, lembrando que esse programa também de hoje, além de você acompanhar ao vivo aqui na 99, depois você poderá acompanhar toda a gravação no canal do YouTube Palavra de Esperança com o João Batista, tá bom? Então, além de você acompanhar tudo aqui hoje, você vai poder acompanhar também no canal do YouTube. Olha, a Roseli Evangelista Ferreira, ela vem trazer para nós hoje o tema Família Fonte de Esperança. Ela é pedagoga com especialização em orientação e supervisão escolar com mais de 30 anos de experiência, sendo que há 20 anos atua com a abordagem sistêmica, coordena o projeto Renascer, que tem como princípio metodológico a educação em valores humanos, bem como a visão, a postura, a prática da educação sistêmica no atendimento a alunos, professores e famílias. Ou seja, é uma honra para mim receber você. Fique à vontade, minha querida amiga, para falar sobre o projeto Renascer, para falar sobre família, para falar de todas as suas experiências, que eu tenho certeza que vai somar muito com todos aqueles que nos acompanham. Sim, primeiro, eu acho que de início, assim, de cara, né, eu quero dizer que, assim, eu amo a família, sabe? Assim, o projeto Renascer, o João faz parte do grupo da família Renascer. Com certeza. Maria Eduarda, minha querida, tá lá com a gente já tem um tempo. Então, assim, há muito tempo, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Então, faz muitos anos que eu sempre venho buscando algumas respostas para os meus próprios questionamentos. E o que eu descobri ao longo desses últimos 30 anos mesmo, sobre a família, como que nós podemos estar na nossa família numa postura que nos permite acolher as coisas e concordar com a família, com todos os que compõem uma família, faz toda a diferença e nos mantém conectados com os que vieram antes e segue alimentando as gerações subsequentes. Eu gosto muito de falar sobre isso e principalmente assim, se aquilo que eu vivenciei, que é o que eu faço no Renascer, né, no projeto social da Terrena. Na verdade, o projeto Renascer é um setor da Terrena, onde a gente atende 150, né, famílias. A gente está com um pouco mais esse ano, mas com o ano que vem vai voltar ao normal. Então, são 150 famílias onde a gente tem essa abordagem, né, de valores e dessa postura sistêmica de olhar todo o centro, o princípio, a fonte da nossa vida, que começa justamente com um homem e uma mulher que a gente chama de pai e mãe, né? E isso é muito óbvio para todo mundo. Assim, se você falar, uai, de onde você vê? Não, meu pai e minha mãe. Só que vivendo na sociedade que a gente vive, onde é necessário uma exigência de que para ser uma pessoa boa exige um monte de coisa, muitas pessoas desconsideram a fonte da vida, que é o pai ou a mãe, ou desconsideram os dois, né? E isso traz para a família, traz para a própria pessoa e para a geração subsequente dela uma consequência, porque nosso pai, nossa mãe é a nossa fonte da vida. E ao longo desses últimos anos, né, eu trabalhei em escola, fui professora primária, professora de ensino fundamental na prefeitura, no estado, e eu quero contar essa pequena história, me veio aqui agora, de que eu estava trabalhando com as crianças, de onde nós viemos, né? Conversando com elas e falando da importância da nossa vida. Então, contei uma história, que era uma vez uma menina, bem pequenininha, igual você, sim, Maria Eduarda, bonita, eu mesmo falo com você. E essa menina foi crescendo, né? E também existia um rapaz, um menino, que eu não sei onde,
que eles viviam, e nessa história eu não colocava se cor, raça, não, era um homem, uma menina e um menino que ficaram homens em um determinado dia, eu não sei qual dia que foi, e eles se encontraram, eles olharam um para o outro, e a partir daquele olhar, eu não sei também quanto tempo que levou, eles ficaram bem juntinhos, né? Não sei se eles casaram, como foi, mas eles ficaram bem juntinhos e tiveram, né, um filho. E nasceu. Aí eu conto essa história que a menina depois ficou enjoadinha e ela foi no médico, pensou que estava doente. E o médico falou: nossa, não está doente, você está grávida. E ela lembra, né, daquele encontro, dentro daquela estrutura que ela tinha encontrado aquele rapaz. E aí fiz isso, aí falei para ele: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Aí, criança, né, são muito bons, muito puros e rápidos, né, na percepção. Aí sempre tem um que dizia: não, é meu pai, é minha mãe, e quem que é a criança? Eu? Essa criança sou eu, sim, é você. E aí a criança fica assim, né, e como eu sou professor, então a gente faz uma montagem para fazer um registro didático. E aí, quando eu fui fazer o registro didático, eu falei: então nós vamos desenhar o papai, a mamãe, para a gente fazer esse movimento. Aí tinha um aluno que falou comigo assim: Roseli, você falou que a gente não pode mentir. Eu falei: não, poder pode, só que assim dá trabalho. Porque quando você mente, você tem que lembrar da outra mentira que você contou, e isso é muito cansativo, muito cansativo. Então, melhor mesmo é você já falar A verdade. tipo, então você vai ficar muito cansado. Eu falei: Ele falou: você vai ficar muito cansado. Mas por quê? Porque você está contando uma mentira. Aí eu falei para ele: bom, qual mentira você está contando? Você está falando que todo mundo tem um pai. Eu não tenho pai. A minha mãe nunca namorou. Falei: perdi meu emprego recente na prefeitura. E eu falei com ele: olha, a sua mamãe pode não gostar de falar disso, e tá tudo certo que ela não gosta de falar, mas não tem jeito. Se você está aqui, se a Roseli pode encostar em você, se todos podem te ver, é porque um dia a sua mamãe e seu papai estiveram juntos. A partir daí, dessa união dos dois, você está aqui. Ele ficou muito chocado, né? Gosto de dizer assim, sentou e foi fazer o trabalho dele assim bem rápido. E ele voltou para mim e falou comigo assim: Roseli, a minha mãe sabe disso? Eu falei para ele: a gente tinha mania de fazer pergunta, né? Falei: o que você acha? Eu falei: eu tô achando que ela sabe. E nunca me contou? Tô achando que ela sabe. Falei: possivelmente ela sabe. Sim, ela sabe. Aí ele voltou e voltou mais nervoso, e daí ele voltou e falou: bom, mas não, né? Coloriu, daí ele voltou e falou: Roseli, eu posso contar para minha mãe que agora eu sei? Olha. Aí eu falei: pronto. Aí agora a demissão é... Demissão garantida. Aí eu falei com ele: o que você acha? Eu acho que ela vai me bater. E eu falei: você quer apanhar? Ele falou: não. Eu falei: então conta. Isso foi uma questão de 10 minutos até chegar na casa dele, né? E aí, naquele momento, eu entendi, assim, como que era forte essa história de que a gente tira algumas pessoas da família pelo comportamento dela. E, de verdade, o pai certo, a mãe certa, não é a mãe boa, generosa, que cuidou de mim, que fez tudo que era possível para mim. É certa porque é a dona do óvulo e o dono do esperma. Essa junção é que faz com que a gente esteja vivo. E, claro, isso teve uma repercussão. Não fui demitida, não. Fiquei na escola, mas tive um probleminha. Porque a mãe, ela veio na escola, né? Eu saí da escola, falei: ó, diretora, eu dei uma aula aí, pode ser, né? Que tem alguma mãe que me procure. E, claro, isso foi verdade, ela voltou. E aí, no dia seguinte, quando eu passei, assim, para bater o ponto, naquela época a gente batia o ponto, ainda era aquele cartão, né? E aí eu vi que tinha uma moça mais nova, porque eu conhecia a avó dessa criança, mas a mãe não. Isso era próximo de maio, abril, maio. E aí, então, não tinha ainda conhecimento de todos os pais, mas eu vi que tinha uma pessoa ali muito nervosa. Até na hora que eu passei assim, passei bem quietinha, né? Bati o ponto, na hora que eu estava saindo, uma colega me chamou, falou: Roseli,
Eu falei, eu respondo. Sabe quando o seu pé esfriado passou até a nuca? Aí eu falei, eu olhei para trás, falei, oi. Ela falou, aí essa mãe vem muito agressiva. Não fisicamente, mas se brincar, né? Poderia. E eu não sei se vocês conhecem a escola, quando tem um barraco, todo mundo te ajuda. Peraí. E aí, assim, quando essa mãe falou, então você que é a Roseli? Eu falei, sim, sou a professora Roseli. Ela falou, então foi você. Aí ela ficou muito nervosa, falou, você que falou pro meu filho que ele tem pai. Meu filho não tem pai. E aí ela ficou muito nervosa. E aí, João, a gente percebe que isso tem uma razão. Essa mulher realmente tem uma raiva desse homem, vamos dizer assim. Mas isso não muda o fato da criança ter sido gerada. Para ela estar ali, o pai existe. Exatamente. Aí quando ela falou isso, aí eu olhei para ela e falei, não, você também acredita nisso? Aí também, né? Tem sangue, né? Eu falei, você também está acreditando que não tem um homem nessa história? Aí a diretora pegou, falou, cala essa boca, senta aqui, vamos conversar. E aí a conversa foi quase um monólogo. Essa mulher, eu não sei se vocês já viram, vocês estão aí ouvindo, quando tem uma mulher com raiva do homem. E ela fala pouca coisa desse homem. Pouca, com certeza. E ela fala muito, esse homem é horrível. Esse homem não sei o que, eu não é o pai dele, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que cuido, eu que crio, enfim, parará. Quando ela fez isso, eu fiquei olhando para ela e de verdade falei, meu Deus, que quanta raiva. O que será, né? Fiquei assim, aí falei para ela, posso fazer um exercício com você? E ela, vou fazer exercício no meu. Eu falei, então é assim, você vai falar e eu não vou poder falar nada. Aí a diretora interviu, né? Fez uma mediação. Falou, não, deixa eu justificar, né? Aí eu falei para ela, olha, vamos imaginar, seu filho tem 8 anos. Beleza, 8 anos. Vamos imaginar que há 10 anos atrás, ele desceu, porque o homem era bandido, alcoólatra, aqueles negócios, né? E aí desceu ali no balão da Volks, quando ali no Marista, o balão ali do Champanhar, né, no colégio ali, ainda era mão única, né, dupla, né, subia e descia para a festa do milho. Eu falei para ela, então vamos imaginar que esse homem desceu de moto, né, de bicicleta, seja lá o que, tonto, lá da Sena Milho, e ele passa direto naquela rotatória e bate com a cabeça e morre. E ela falou, até que enfim sai uma coisa boa dessa boca sua. Aí eu olhei para ela e ela, o que tem? Eu falei, há 10 anos atrás ele morreu. Aí ela falou, o que tem? Eu falei, quantos anos tem seu filho? Ela falou, 8. Pois é, ele morreu 2 anos antes. Quem teria o seu filho? Não queria. Aí essa mulher se deu conta, a cena me olhou. Eu falei, eu não estou aqui falando para você ficar com esse homem. Que ele é bom, Que ele é você bom, tem que ficar do que lado você tem dele. que seguir casada com ele ou junto com ele. Estou só querendo te dizer que a vida se serviu daquele homem, naquele dia, para que fosse essa criança. Você quer dispensar ela? Não, eu gosto. Então, aí foi tão interessante que ela falou, nossa, cada dia que passa ele está mais parecido com o pai dele. Ele cruza as pernas igual o pai. Ele tem algumas coisas que é igual ao pai. Então, aí já não era mais o homem, já virou o pai. Então, estou trazendo essa história para vocês para dizer o seguinte, nós temos uma fonte. E essa fonte da nossa vida, e esse é o caminho da esperança, sabe, João? E todos vocês ouvintes, nós tivemos um homem e uma mulher disponível no seu mais alto nível do masculino e do feminino para que a vida eclodisse para nós. E para muitos isso é o bastante. Que em seguida dessa vida que segue, ainda tem a postura da mamãe que escolheu deixar a gente nascer. E muitas mães cuidam dos filhos. Cuidam até depois do que não precisava, até hoje está cuidando. Mas outras não estão livres para seguir cuidando. E surgem outras pessoas, os avós, pais adotivos, né? Que seguem cuidando dessa criança. Mas o bacana da esperança é, enquanto nós não reconhecermos a nossa fonte da vida como a fonte certa, sem julgamento, sem intenção de querer mudar, primeiro porque não tem jeito. Já né? aconteceu, Já já aconteceu.
E eu sempre gosto de falar o seguinte, o direito trabalha muito com essa questão do fato, né? Então, assim, eu pego o fato, que é essa realidade, e tiro a letra F e fico com o ato. Qual que é a minha atitude diante desse fato? É negar? É recusar? Então, se eu recuso a minha mãe, 50% de mim não pode existir. Porque 50% das nossas células, né? 50% de cada célula nossa é o nosso pai e é a nossa mãe. E aí eu vivo uma vida capenga. Morre, nunca me falar, morreu, porque não gostou do pai, não gostou da mãe. Isso não leva a pessoa a morrer, mas traz uma vida pesada, uma vida difícil. Ouvindo você falar, Roseli, eu me coloco numa situação aqui pensando que hoje muitas pessoas que me abordam e conversam comigo em tudo que eu faço, eu percebo um grande vazio existencial. Sabe aquela pessoa que nada preenche o seu coração, que busca em diversos lugares e é totalmente infeliz? Gente, o que a Roseli está dizendo, eu já entendi, espero que cada um de vocês que estão nos acompanhando entenda também, que é ser grato pela vida e por aqueles que, independente do que foram ou que são, puderam te proporcionar que a vida que você existisse, que você tivesse vida. Porque você não tem como mudar isso, até porque você tem que ser grato por quem você é. Né? É o mesmo caso de falar, eu não gosto da minha história. Tá, mas a sua história fez com que você fosse quem você é hoje. Então não tem como apagar o de bom ou de ruim que você viveu. Do mesmo fato, da mesma forma, seu pai e sua mãe podem não ter cumprido o papel que deveriam, blá 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 e muita coisa. Mas é através deles que você está aí, ponto. Você está nos ouvindo nesse momento, às vezes com um monte de interrogação e até não concordando. Ok, não tem problema, como eu sempre falo aqui. Nós estamos trazendo um assunto que, de alguma forma, ele precisa repercutir dentro de você. Tem que se questionar. Quem eu sou? De onde eu vim? Essa história, a história foi trágica, foi difícil? Foi. Ok, mais uma prova que você é um grande vencedor. Desde o momento do ato da concepção, você já é um vencedor. Numa corrida de milhões, eis você aí. Então, quanta coisa você já enfrentou? Mais uma prova, você é um vencedor, ponto final. E assim, a vida para os nossos pais também foi eclodida de uma forma assim, não tão, né? Assim, é muito raro, existe, claro, mas é muito raro que tenha um casal que esteja no momento em que eles escolhem, nessa relação nós vamos trazer a vida. Muitas vezes ela acontece no dia a dia. Nem sempre é tão poético, né? Não, nem sempre. E para nossa descendência, nós temos uma história de gente que veio trazendo a nossa vida na semente, vamos dizer assim, os nossos tataravós, ou antes disso, atravessando o oceano. Os nossos descendentes não ficaram mortos no mar, não caíram ali, eles voltaram, eles resistiram às chibatas, eles resistiram a tudo que podia acontecer no nosso país. Então, a vida que chega para nós vem de muito longe. E é muito fácil, sabe, a gente questionar o contexto dos nossos pais de onde nós estamos. É fácil. Você fala, não, se fosse minha mãe, eu faria isso. Mas como era o contexto dela? O que ela podia ter feito? Entendeu? E aí, assim, também não estou querendo aqui que a gente põe no lugar de Deus para nossa mãe. Porque, na verdade, dentro da nossa mãe, ou dentro daquela mulher que mora nossa mãe, eu não sei, você é pai também, assim, tem um homem aí. E dentro desse homem mora um pai. Eu tenho uma professora que gosta de dizer, é um alienígena. Então, assim, você tem que administrar as suas necessidades de mulher e a mãe que está dentro de você. E claro que isso não é uma coisa assim, eu fiquei mãe, oba, lindo, doce. Não, eu tenho meus desejos, minhas angústias, minhas coisas. E a partir disso eu vou cometendo uma série de erros, né, entre aspas, assim, série de coisas que machucam, registram na nossa psique, traz coisas. Porém, você falou da gratidão e assim, quando a gente olha para isso e diz sim, eu costumo dizer que o melhor exercício físico que a gente pode fazer para a vida é queixo no peito. Você põe o queixo no peito e assim, é isso. Você concorda, e concordar não é aceitar. Porque aceitar é um pensamento, eu aceito, não é verdade. Concordar é com o coração. Esse é o pai certo para mim. Essa é a mãe certa, essa é a minha história.
tudo isso que aconteceu, no contexto que aconteceu, chegou até mim e está tudo bem. Eu vou fazer algo, eu vou fazer valer a pena tudo que vocês passaram e vou olhar para frente e vou fazer algo bom da minha vida, né? Vou fazer algo bom e seguir com essa consciência e sem exigência. Mas a senhora deveria, Porque, gente, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente nasce num ambiente, né, familiar, e não precisa ser assim um ambiente familiar ideal, mas é assim, a gente aprende a pedir e a receber. Eu não sei se por exemplo, o que uma criança, João, faz quando ela nasce e ela está com fome? O que ela faz? Ela chora. Né? E o que a mãe ou o adulto que está próximo faz? Vai saciar a sua fome, né? A mamita, dá uma mamadeira, faz alguma coisa. E a criança mama. Então ela está com fome, ela pede, e a pessoa dá e ela toma. Ela recebe aqui. Vocês já viram uma criança vir chorando com fome, um bebezinho? Aí a mãe vem, ela para tudo. Você não pintou o cabelo. Você vai me amamentar descabelada. Eu não aceito. Não, você não tomou banho? Como assim? Não, vó, pelo amor de Deus, você está suada. Então a criança não tem isso, não tem essa exigência. Então a gente aprende a pedir e a tomar a vida com tudo que ela veio, do jeito que ela veio. Eu não estou falando que é fácil, tá? É um exercício diário. É. E a partir disso, aí eu posso seguir na vida servindo, eu posso seguir trocando, eu posso seguir conduzindo os meus filhos, realizando os grandes projetos. Mas primeiro é essa base, é concordar que você é fonte dessa estrutura familiar onde todos fazem parte, todos, e todos têm um lugar. Não pode excluir, deixar um vazio aí, não. Porque quando a gente faz isso, a gente quer tirar alguém, por exemplo, não, esse é alcoólatra, não, esse aqui não, álcool bebe. Nossa, esse aqui é prostituta. Mentira. Isso tem um efeito na geração subsequente. Então, assim, todos fazem parte. E não significa que, porque eu sinto isso e concordo com isso, que eu vou fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez. Mas isso me liberta para também seguir adiante, fazendo algo bom com tudo que me foi dado até aqui. Porque se a gente voltar lá, por exemplo, você conseguiria viver no prostíbulo, etc, etc, etc? Eu não consigo. Ela conseguiu. E ela não abortou sua avó. E sua avó teve, sua mãe não tirou. E está aqui. Por isso você está aqui. Então você tem uma linhagem de mulheres que escolheu o essencial, que é a vida. Essas outras coisas importantes a gente toma conta, né? Tipo assim, trabalhar, fazer as coisas. Mas sem a vida não é possível. Nada disso aconteceria. Não. E quando você, eu chego até a dizer assim, quando você chega no extremo, fala, mas está tudo errado, então você tem que discutir, brigar com ele lá de cima, falar com ele, você errou. Eu vou fazer isso para você. Se você quiser fazer. Aí vem a questão da liberdade, né? E cada um tem a sua forma de escolher. Vai ter muitas situações diante da sua vida. Como escolher tudo isso, né? Como trabalhar essa escolha. Isso é próprio da vida. A vida vai ter que nos ensinar e nós vamos ter que aprender, ter a humildade de aprender. E eu entendo isso, sabe? O preço da minha vida veio dessa forma. Então é essa que eu preciso. E tudo aquilo que está embutido nas emoções, nas questões psíquicas, são recursos que eu preciso lidar com eles para eu crescer espiritualmente. Porque vamos combinar, né, gente? Não somos daqui, né? Nós estamos passando por aqui. E para que a gente faça essa passagem aqui, a gente está dentro de um núcleo familiar, que todos fazem parte, todos têm um lugar, né? A gente precisa entender isso, e não significa que a partir desse núcleo familiar, ele vai ser, assim, eu vou seguir sempre, e ali é o meu lugar de aprendizado primeiro, né? Com eles, né? A família antigamente era muito grande, né? Por exemplo, eu tenho 10 irmãos, né? Minha mãe teve 11 filhos. Então, assim, ali a gente aprende muito, né? Com os irmãos. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, você acha alguns parecidos, mas você já viveu aquela experiência. Eu fico, às vezes eu me paro pensando nessa questão das épocas, né? Minha mãe teve 13 irmãos, meu pai 10. Hoje nós temos 3 e eu tenho uma filha. Então eu fico olhando essa
decrescente na questão familiar e fico percebendo que muitas coisas em relação à família têm se perdido, né? Porque você imagina, João, assim, que é isso, minha mãe dá, essa filha é louca. Então eu não quero ser louca igual minha mãe, eu vou tendo menos, mas uma hora, como é que vai fazer, né? Porque a vida é essencial. Hoje nós temos uma realidade na vida de pessoas que escolhem não ter filhos. A gente não precisa, né, ficar entrando nessas questões, mas assim, não quero. Então, assim, não está mais a serviço da vida. Se você pegar lá um escravo ou um descendente nosso que veio, largou tudo, né, na Europa, no Portugal, sei lá, e veio, ele ainda assim, ele segue sobrevivendo, para que ele possa, para que a gente pudesse existir. Então, assim, ele resistiu todo o sofrimento para que a gente pudesse, para ter 10 filhos, 50, sei lá, 20 filhos, a descendência vai seguindo, né? Mas a gente começa a ser conduzido, né, também por muitas coisas, né, dentro do que a gente chama de importante, né? Isso é importante, eu preciso primeiro trabalhar, preciso primeiro ganhar dinheiro. E aí a gente vai fazendo sempre na vida as coisas importantes, que a gente julga importante. E o essencial. Sim. É. E aí, João, tem uma coisa muito bacana, queridos ouvintes, né, que é o seguinte, o essencial vai te esperar. Ele não vai sair correndo. Ele vai ficar ali, do seu lado, esperando você olhar para ele, vamos dizer assim. Só porque tudo aqui onde a gente vive fica sob né, a influência do tempo, né? Pode ser que quando você olhe para o essencial... Já não dá tempo mais. Eu tenho medo, assim, não medo, eu vou ficar desesperado, mas eu às vezes me pego pensando na grande solidão que muitos lares vão viver. Sabe, não é um pessimismo, até porque eu não sou. Eu trabalho muito dentro de mim a questão da confiança, do otimismo. Mas eu tenho comigo que nós vamos viver um momento onde a sociedade poderá repensar o fato de não ter olhado para o essencial. E aí virá uma solidão terrível onde parece que eu vejo que nós veremos asilos lotados em breve. Talvez seja um olhar um pouco crítico da minha parte, porque é um olhar que eu faço. Muitas das vezes 13 filhos não conseguiram cuidar de um pai. E acabaram, não estou aqui julgando, viu, gente? Pelo amor de Deus, é uma reflexão mesmo. E será que um vai? Sabe, às vezes eu me pego nesse questionamento dessa família fonte de esperança. Mas será que nós estamos alimentando essa esperança? Nós estamos saciando isso dentro de nós para que amanhã nós sejamos cuidados e cuidemos? Sim. E tem uma história também, né? Um professor, ele vai para a sala de aula e leva um jarro e aí ele pergunta para os alunos, esse jarro está cheio? Não, vazio. Aí ele enche o jarro de bolas de tênis, né? Hoje é mais famosa a beach tennis, né? Joga aquelas bolas. Aí ele pergunta para os pais, para os alunos, né? Esse jarro está cheio? E aí eles dizem, sim, professor, está cheio. Aí ele fala, aí ele vai e coloca um monte de cascalho. Aí ele pergunta para os alunos, esse vaso está cheio agora? Eles falam, não, agora está cheio. Aí ele ainda vai e joga um pouco de areia bem fina. Aí eles perguntam para ele, tá cheio? Ele fala, não, agora, professor, agora tá cheio. Aí o professor vai jogar água. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte, se o professor coloca primeiro a água no jarro, possivelmente não vai caber muita coisa mais, não. É importante a gente entender que entre o essencial e o importante, e eu posso dizer também o restante das coisas, elas precisam seguir uma ordem. Se eu coloco primeiro as coisas grandes, todo o restante vai caber, né? Se eu coloco primeiro as coisas, por exemplo, o líquido que vai ocupar o jarro todo, não vai mais caber as bolas grandes. Então, eu sempre gosto dessa história com a seguinte ideia de que a gente precisa saber quais são as minhas bolas grandes, ou seja, qual é o essencial dentro dessa estrutura familiar onde eu encontro a vida, a gratidão por ela. E quando eu faço isso, o importante vem.
porque ele é segundo. E aí eu posso fazer uma série de outras coisas, né? Saber colocar tudo no devido lugar. Então, por exemplo, essa reflexão que você trouxe da solidão, quem vai, né? Eu tenho um amigo que fala, quem vai rezar para nós, gente? Se os meninos não estão nem, né? Não estão nascendo. Então, assim, quem vai seguir, né? Quem vai continuar? Eu tenho super fé, como diz você, esperança, Sim, né? também. Deus não vai permitir. Mas eu fico questionando, questionar eu posso. Mas é isso, e eu acredito que sim, as pessoas aos pouquinhos vão vivendo, porque sim, as pessoas querem um mundo ideal. Porque para eu ser mãe, eu preciso disso. Na minha época, por exemplo, eu fui mãe. Pronto. A gente foi, sua mãe. 2 filhos. Minha mãe, eu tenho 2 filhos, o Matheus e a Jéssica. Não tem neta ainda, olha, não tem ainda os netos. E é isso. Estão querendo deixar você velha, não, você é muito jovem. E aí, mas por isso, primeiro, uma série de coisas. E hoje, se você pega, né, uma pessoa que está a serviço da vida, de verdade, saudavelmente, muitas crianças já poderiam estar aí com a gente. Mas a gente tem um mundo onde a gente para isso por nossa própria conta. Porque a gente julga que nós é que sabemos o que é melhor. Está tudo, assim, dentro de um contexto muito maior, né? Mas um julgamento de que, por exemplo, minha mãe era uma doida, teve umas. Tipo isso, né? E aí a gente segue sem a esperança de que o mundo vai, né, seguir. Porque se não existe um pai ideal, uma mãe ideal. Porque, na verdade, o pai mora dentro daquele homem. Ele tem uma vida antes, né, de ser pai, e durante a paternidade, durante a maternidade, ele também tem uma vida. E a gente olhar para isso com muito amor, com muito respeito, dizer, tá tudo certo, é assim. E a partir daí, aquela família, ela vai seguindo dentro de por exemplo, dentro de uma ordem, né? Primeiro os pais chegaram, depois chegaram os filhos. Eu não sei essas histórias que a gente traz da infância, mas assim, na minha época, o peito do frango era do papai, né? A gente ficava, você gosta de qual parte do frango? Da asa, porque era só que tinha a minha asa. A gente tinha esse olhar de muito respeito ao que chegou primeiro, ao que precede a nossa vida. Respeitar a ordem, né? Da chegada, né? Sim. Isso não significa obediência cega. Se fosse assim, não tinha evolução, né? É verdade. Mas é dar um lugar de honra para aqueles que vieram mais. E se eu tenho um julgamento pela fonte da minha vida, aí eu sou desordenada na subsequência da vida. Eu não aprendi a tomar o que veio do jeito que veio. Seguramente eu vou seguir capenga mesmo. Vai ser difícil. Ninguém vai morrer por causa disso, mas vai ter muitos problemas, relacionamentos, vai acabar encontrando na vida pessoas que te tratam com muita dureza, porque você recusou a dureza amorosa da sua família, etc. Muita coisa, né? Nossa. Eu sempre falo com a Maria Eduarda, ou Roseli, ela deve ter comentado alguma coisa desse tipo já com vocês. Aceite a correção do seu pai aqui dentro, que lá fora o mundo é duro. Lá fora é muito violento o jeito dele corrigir. Se você não concorda com muita coisa, tudo bem, mas você precisa pelo menos pensar, porque se você não passar por isso aqui, lá fora vai acontecer e talvez vai ser muito doloroso. Então tem que pensar nisso. Eu quero trazer 2 participações de pessoas que te conhecem, que estão participando com a gente, que é o Bom Dia, João, tudo bem? Amo o seu programa. Essa mulher maravilhosa, Roseli, foi a minha professora na 3ª série. Eu nunca vi até hoje uma pessoa tão iluminada, eu já levo ela para a vida. Continue sempre com essa evolução, vocês dois. Aqui a fotinha dela, vem cá para você ver, ó. Aqui, ó. Será que você lembra? Quem que é? Bruna Soares. Ah, meu Deus do céu, lá no Norma Borges. Bruna Soares e o Ademar, lá de Lagoa Formosa. Você lembra do Ademar? Ademar, meu colega, aí, professor, sim. Ele colocou aqui, beijão, minha amada Roseli, saudades de você. Você sabe o quanto é importante para minha vida. Jesus te proteja. Ah, que lindo. Ademar, meu colega de escola, né, Ademar, professor. Que linda, Bruna. Até o recadinho, depois eu quero essa foto. Eu vou mandar aí depois. E a Fatinha, né, que já participou com a gente. A Fátima é minha vizinha, muito bom. Nosso tempo está terminando, voa, né? Eu queria que você terminasse falando para nós sobre esse projeto tão bonito que é o Renascer, sobre a sua vida ali dentro, sobre todo o carinho. Eu falo como pai, que é um projeto que eu admiro,
e conto para as pessoas de toda a riqueza, da seriedade, o tanto que vocês levam a sério, das famílias, das palestras que tem lá, do momento família, desse olhar que o Renascer tem para o todo, né? Para a escola, para a família, para os valores. Eu admiro muito esse trabalho, não conhecia até a Maria Eduarda estar lá, e hoje vejo você e vejo em todas aquelas que estão ali, e aqueles que estão ali, a seriedade. Então eu parabenizo o trabalho, o projeto, a Terrena por esse trabalho lindo, mas de forma especial a você que está à frente desse projeto, junto com a equipe, é claro, né? Sim, o Projeto Renascer, ele é um sonho realizado, na verdade. Eu andei muito por aí, né? Então teve uma época que eu fui muito à Índia. No sul da Índia tem uma cidade chamada Prashant Nilayam, e eu fui lá porque lá tinha um complexo educacional muito interessante, e eu fiquei muito impressionada com a forma como as crianças eram lá. Então eu ia para um espaço onde tinha estudante de educação infantil a pós-graduação, era um complexo muito grande, é ainda, né? E eu ficava lá, e na Índia a gente medita muito, tem aquelas coisas todas, e eu ficava com aquele desejo de trazer para o Patos de Minas algo relacionado à educação e valores humanos que teve lá. E quando eu cheguei em Patos, né, das primeiras vezes, às vezes subsequentes, eu fui convidada pela Regina, que é a esposa do Cláudio Nasser, para que a gente levasse isso na época Riberal, né? E depois disso, nós trouxemos ele para Terrena, que era Patureba, que estava na transição, e levamos para dentro da Terrena, né? Que Patureba, de tão ligada à terra, virou Terrena. Virou Terrena. E aí a Terrena comprou, né? Assim, acreditou, na verdade, nessa metodologia onde nós trouxemos tudo que eu sabia e estudei da pedagogia, toda a essência desse trabalho que eu vivenciei lá na Índia, onde a gente não olha para a criança vendo apenas ela como um corpo físico andando, a gente estrutura, né, na metodologia a criança como um ser físico, mental, emocional, espiritual, psíquico, e a gente tem uma metodologia específica onde a criança, todos os dias ou durante a semana, ela passa dando um pouquinho de alimento para cada um desses 5, posso dizer 5 níveis dela, ou 5 níveis para alimentar. Por exemplo, elas meditam todos os dias, né? A primeira coisa que elas fazem, com isso, elas acalmam o emocional delas, que cada um chega de um ponto, né? E lá a música, né? Na reunião de paz a gente também tem. Então elas meditam, todas as atividades são feitas em grupo, justamente para que a gente compreenda essa coisa do grupo, que é muito legal. E música, né? Quem canta seus males espanta. Então, assim, a música, ela traz para a gente uma expansão daquilo que nos angustia, né? Que cai muito no nível psíquico, enfim. E juntamos também essa visão sistêmica, que é um trabalho que eu fiz uma formação muito longa, né? Com Bert Helling, que é um alemão, que observou a atuação das leis sistêmicas nos relacionamentos, né? E eu sempre fui em todos os trabalhos que o Bert fez no Brasil, e eu trabalho no Instituto IDESV, né, Instituto de Desenvolvimento para a Vida, fazendo formação para professores, e eu não sou psicóloga, eu sou professora, então eu levava tudo isso para dentro da sala de aula. Então, ao longo desse tempo, eu vivenciei muitas experiências onde eu observava que as leis que regem os relacionamentos, pertencimento, ordem e o equilíbrio, estava atuando ali naquelas crianças e nós experimentamos. E a gente trabalha com as crianças no Renascer também, né? Eles sentam por ordem de chegada na vida. Então, por exemplo, assim, os meninos brigam. Eu e o João Batista aqui discutimos, e aí vai resolver o problema quem começa a falar, quem nasceu primeiro. Né? Às vezes eu vou atender a família, aí a criança chega querendo já mandar e falar, eu falei, para só um pouquinho, quantos anos você tinha quando sua mãe nasceu? Aí ela fala, não, quando a minha mãe nasceu eu tinha 10. Eu falei, quando sua mãe nasceu você tinha 10? Não. Então quantos anos você tinha? Não, então sua mãe fala primeiro, ela veio primeiro. Essa coisa da ordem, né? De respeitar. Então a gente trabalha com elas essas questões todas. E é aquilo, né? É complementar. A gente não veio para substituir nem a escola e nem a família. Trabalho em conjunto. A gente complementa. É um braço que estende. E é uma coisa assim que a Terrena ainda acredita, felizmente, e a gente não tem, assim, não temos um espaço para atender toda a demanda, né?
que nós gostaríamos, e o que eu tenho feito ao longo desse tempo é expandir isso para professores, para pessoas que têm interesse em realizar isso, porque eu fiz isso na sala de aula durante muitos anos, né? E lá na Terreno Deu certo. eu sou um profissional. Então, tá aí, o Renascer tem 23 anos. Deu certo, sucesso. Roseli, nosso tempo acabou, falta 12 para as 8. Roseli Evangelista Ferreira, pedagoga com especialização em orientação e supervisão escolar, com mais de 30 anos de experiência. E hoje esteve aqui com a gente falando sobre família, fonte de esperança, falamos sobre diversos assuntos e foi para mim uma grande honra, uma grande alegria receber você. Valeu! Que bom, obrigada a vocês também. Eu permaneço disponível, João. Quando você quiser tomar um café... Um café vai ter que ser lá. A Bruna tá dizendo que foi no Kaique, viu? Sim, No Soares. olha, não, Bruno, eu vou ver essa foto direitinho. Obrigada a todos. Obrigada, João. Obrigado, Zeli. Verdade. Valeu, gente. Vamos aqui direto pro nosso apoio cultural, para nossos patrocinadores. A gente volta já já. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.